Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 24, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Palavra do Senhor Deus. Lembrando que quando Jesus contou essa parábola, e quando ele se refere ao homem, ele está se referindo a homens e mulheres. Quando ele diz, quando o espírito maligno sai do corpo do homem, não significa que é somente homem, significa que é homem e mulher. Então, esta parábola foi contada por nada mais e nada menos que o próprio Mestre Jesus. Se fosse algum homem ou alguma mulher que tivesse passando esse ensinamento adiante por conta própria, nós poderíamos contestar. Porém, esse ensinamento foi passado pelo próprio Mestre Jesus Cristo. O próprio Deus, quando esteve nessa terra em forma de filho, ele disse como que funciona a questão dos espíritos malignos na vida de um homem e na vida de uma mulher. Ele disse claramente que funciona da seguinte forma. Ele diz, olha, quando o espírito maligno sai do corpo do homem e da mulher, olha aí, e muitas pessoas não acreditam que exista espíritos malignos e muitos pregadores e pregadoras dizem que não existe. E o próprio Mestre Jesus Cristo dizendo que existem espíritos malignos, que são os demônios. Então, o que Jesus ensinou e nos deixou como ensinamento? Ele diz, olha, quando o espírito maligno sai do corpo do homem, no caso homem e mulher, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, mas ele não encontra. Então ele diz consigo mesmo, ora, voltarei para minha casa, de onde saí? Ou seja, o espírito maligno, ele chama os corpos de homens e mulheres de casa. Olha que detalhe interessante. O próprio Deus diz que o homem foi feito à sua imagem, à sua semelhança. Então, homens e mulheres são feitos à imagem e à semelhança de Deus, e Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, templo também é uma casa. Então, na visão de Deus, os nossos corpos, o meu e o seu, foi criado para quê? Para ser a habitação de Deus. Deus quer morar em mim e em você. O Espírito Santo de Deus quer fazer morada em mim e em você. O Espírito Santo de Deus quer que os nossos corpos seja a casa dele. Mas não é só o Espírito Santo que tem esse desejo. Os espíritos malignos também têm esse desejo. E os espíritos malignos chamam os corpos de seres humanos de casa. Olha que interessante. Da mesma forma que o Espírito Santo de Deus quer fazer morada nos nossos corpos, os espíritos malignos também querem fazer morada nos nossos corpos. Aí existe uma outra questão. O Espírito Santo não divide com ninguém. Essa é a questão. O Espírito Santo não divide. Então, ou é o Espírito Santo, ele fazendo morada em um homem ou uma mulher, ou não é o Espírito Santo. E quando não há o Espírito de Deus habitando dentro de um homem, habitando dentro de uma mulher, vai ter outra coisa. O interessante é que os espíritos malignos, por mais que eles sejam derrotados, nós vemos que os espíritos, de acordo com os textos sagrados, eles sempre querem trazer mais espíritos para habitar junto com eles nesses corpos, o que faz com que a pessoa se sinta cada vez pior. Cada vez pior. Então,
Não é o fato de uma pessoa professar uma fé cristã, não é o fato de uma pessoa dizer que ela acredita em Deus, que vai fazer com que esses espíritos não atuem na vida dela. Não é. Por quê? Você sabe o que significa a palavra crente? Aliás, a palavra crente significa o quê? Crer. É aquele que crê. O crente é o quê? É aquele que crê. Então, aquele que crê no quê? Em algo. No caso, o crente seria aquele que crê em Deus. Mas a palavra de Deus diz que o diabo também crê. E ele treme. Então, resumindo, o diabo também é crente. Ele crê em Deus. Agora, o crer em Deus, acreditar em Deus e crer que Deus existe é uma coisa. O obedecer a Deus é outra. Satanás é crente, porque ele crê em Deus. Então, a palavra crente é aquele que crê. Mas nós não temos que sermos crentes. Nós temos que sermos cristãos. Porque o cristão é aquele que pratica a palavra e é parecido com Cristo. Então, não tem problema nenhum a pessoa dizer que ele é crente, mas preste atenção o que significa essa expressão crente. Crente é aquele que crê. E o diabo também é crente, porque ele também crê que Deus existe e diz a palavra, ele não só crê, mas ele treme de temor e medo de Deus. O diabo tem medo de Deus. Então, mas o diabo é cristão? Não, ele não pratica a palavra. Então, ser crente, meu amigo e minha amiga, não quer dizer nada. Nós temos é que sermos cristãos, parecidos com Cristo. Termos esse Espírito habitando em nossos corpos. Então, Jesus disse, olha, quando o espírito imundo sai do corpo de um homem e do corpo de uma mulher, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. Não encontrando repouso para ele, ele diz, olha, eu voltarei para a minha casa de onde eu saí. Ele chama os corpos de homens e mulheres de casa. Ele diz, eu vou voltar lá para a minha habitação, no corpo do fulano, no corpo da fulana. Não vamos nem citar nomes aqui para não ficar... Suponhamos que nós usamos algum nome aqui como exemplo, pode ficar constrangedor para a pessoa que tem esse nome. Mas enfim, ele diz, eu vou voltar por corpo do fulano, por corpo da fulana. Então, se ele voltar e ele identificar que está varrida e adornada, a casa está vazia, o quê? Sem a presença do Espírito Santo. Se ele falar, opa, eu consigo entrar aí novamente, o próprio Jesus diz, ele vai voltar, ele não vai entrar, ele vai voltar, vai pegar 7 espíritos piores do que ele, vai voltar e vai passar a reinar sobre aqueles espíritos dentro do corpo deste homem, desta mulher. Aí Jesus diz, olha, o estado daquela pessoa vai ficar pior do que o primeiro. Ela vai ficar pior de quando ela era antes. Ou seja, porque antes ela tinha um ou alguns demônios, esses espíritos saíram, foram expulsos. Mas quando eles voltaram, tinha espaço para eles ali voltar novamente, tinha brecha. Havia brecha. Então eles voltam, pegam outros espíritos piores e volta com tudo. Então aquela pessoa vai se tornar pior do que antes. É por esse motivo que a grande maioria das pessoas que conhecem a palavra de Deus começa a ter problemas. Começa a ter problemas. Preste atenção. A grande maioria das pessoas que um dia se envolveram com o Evangelho ou se envolvem com o Evangelho, começaram a ter muitos problemas. Muitas podem dizer, poxa vida, quando eu não conhecia a palavra, a minha vida até que era boa. Tinha problemas, tinha algumas amarrações, mas depois que eu conheci a palavra, olha, a coisa desandou. A coisa piorou em vez de melhorar. Muitas pessoas podem dizer isso. E muitos líderes, nós aqui abrimos o jogo, muitos pregadores e pregadoras, por não conhecerem a palavra de Deus, porque não são todos que conhecem, e por não terem o entendimento, sabe que eles falam para as pessoas, não, meu irmão, minha irmã, olha, você está sendo provado, você está sendo aprovada por Deus. Olha, Deus está mandando a prova. O Senhor está mandando provação. Que provação nada, meu irmão. É demônio.
É demônio. Porque quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, se ela tem um problema espiritual ali, alguns demônios agindo na vida dela, um ou mais, é uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa passa a conhecer a palavra de Deus e o nome de Jesus tem poder e de uma forma ou de outra, através de uma oração, alguma coisa aconteceu ou ela mesma orou e usou o nome de Jesus, o espírito saiu, se afastou. Ou os espíritos, se no caso se for mais de um, mas quando volta, se ele encontra a brecha, ele traz outros piores do que ele. E é por isso que a vida da pessoa piora, começa a andar para trás. Começa a ter mais problemas do que quando ela tinha na época que ela não era convertida. Na época que ela não conhecia a palavra. Então, pela falta de conhecimento, muitos líderes, pregadores e pregadoras, começam a dizer que é aprovação de Deus, começam a dizer que Deus está provando isso e aquilo, quando Deus não tem nada a ver com isso, Ele não está provando ninguém. Você acha que Deus é masoquista? De Gênesis a Apocalipse, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nós não vemos uma passagem de um Deus masoquista que judia das pessoas. Não existe essa que Deus está provando a pessoa, está judiando, para ver até onde a pessoa aguenta, para depois entregar a bênção. Isso não é cristianismo, isso é espiritismo. Os ensinamentos de Cristo não são esses. Não existe uma passagem onde Cristo ensinou que quando a pessoa entrega a vida para Ele, as coisas vão piorar, as coisas vão amarrar, a pessoa vai sofrer, a pessoa vai gemer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, para depois receber a bênção. Isso não existe. Isso não tem base bíblica para isso, mas muitas pessoas, por falta do conhecimento, ensinam assim. E o que é triste, muitas pessoas que estão sendo guiadas por esses líderes, pregadores e pregadoras que falta o conhecimento, acreditam nisso e ficam aceitando essa situação. Tem pessoa que não consegue dormir, ela está tão perturbada pelos demônios que ela não consegue dormir. Tem pessoa que não tem paz, tem pessoa que não tem alegria, tem pessoa que não consegue nem respirar. Tem pessoa que sente angústia o tempo todo, ela deita com angústia e levanta com angústia. Sente o coração apertado, sente aquela vontade de chorar, sente aquele vazio, sente aquela tristeza. É demônio, meu amigo. É demônio que faz isso. É a opressão do diabo, é a opressão de Satanás, é a opressão de espíritos malignos. Mesmo você conhecendo a palavra, não significa nada. E o que é mais triste, muitas pessoas que já estão há 10, 20, 30 anos no Evangelho sentindo isso. Uma coisa é uma pessoa quando chega no Evangelho, que ela é nova, ela não tem um conhecimento, ela ainda não sabe se defender no mundo espiritual, os demônios atacam elas, assim como o povo de Deus, quando saiu do Egito, os mais fracos que ficaram para trás foram abatidos por Amaleque. Eles vão atrás dessas pessoas, os mais inocentes, os mais fracos, os que têm menos conhecimento para se defender. E eles pegam e judiam essas pessoas. Quando a pessoa está chegando no Evangelho, é uma coisa. Ela é nova, o Espírito Santo vai convencer ela dos erros, dos pecados, das falhas. Mas quando a pessoa é velha, é mais triste. E quantas pessoas que estão há 10, 20, 30 anos no Evangelho estão sendo vítimas de demônios, vítimas de espíritos malignos? A pessoa não tem paz. Há tantos anos conhecendo a palavra e não tem paz. Tem pessoa que não consegue dormir. Levanta angustiada, deita angustiada. A pessoa não tem paz. Não tem paz de espírito, ela não consegue respirar. Falta até o ar. Tem pessoas que têm até falta de ar para respirar. É como se tivesse um saco de 50 quilos na costa dela, fazendo um peso. Ela sente literalmente um peso mesmo nas costas. É demônio que faz isso. É espírito maligno. São anjos que foram expulsos dos céus que fazem isso. Anjos caídos. E são lideradas por homens e mulheres que não têm um pingo de noção do mundo espiritual. Um pingo de noção. Ficam dando glórias, glórias, glórias e aleluias, e as pessoas cheias de demônios no corpo. Essa é a mais pura verdade. Muitas pessoas estão cheias de demônios nos seus corpos.
e ficam dando glórias, glórias, aleluia, e o demônio não sai. Não mostra para a pessoa o que é certo e o que é errado. Tem pessoa vivendo amasiada, e o pregador e a pregadora não fala porque tem medo de perder o dízimo e a oferta. Está preocupado com o dízimo, está preocupado com a oferta. Sabe que a pessoa está vivendo amasiada, sabe que isso é ilegal diante de Deus, e que não vai receber o Espírito de Deus nunca se continuar assim, e vai viver com um demônio no corpo até morrer, e vai perder a salvação da alma se não se consertar. Mas o pregador e a pregadora tem medo de falar, sabe por que tem medo? Tem medo de perder o dízimo e a oferta que a pessoa entrega. Tem medo. Mas vai ser cobrado diante de Deus essas pessoas, hein? Que não orienta. A pessoa está na prática do erro, está na prática da falha, não consegue se libertar, e o pregador não orienta que a pessoa está praticando erros e falhas, que se ela continuar não vai se libertar nunca. E a pessoa vive angustiada, a pessoa vive deprimida, a pessoa vive chorando pelos cantos. É como se andasse com um saco de cimento, 50 quilos nas costas, 24 horas por dia, deita com esse mal-estar, levanta com esse mal-estar, e fica dando glórias, aleluias. Está achando que glórias, aleluias vai resolver esse problema? Jesus não ficava dando glórias, aleluias, não. Não é errado dar glória, aleluia, não. Mas Jesus não ficava, não. Jesus já batia de frente com o diabo, já expulsava os demônios e ponto final. Não tem esse negócio de ficar com glória, aleluia, se o problema é sério, não. Então, a palavra de Deus, meu amigo e minha amiga, ela nos mostra como que é o mundo espiritual. Foi o próprio Mestre Jesus que disse que esses demônios chamam os nossos corpos de casa. E eles querem habitar nos nossos corpos. Eles querem habitar dentro dos nossos corpos. Essa é a mais pura verdade. E mesmo uma pessoa que tem um Espírito de Deus, preste atenção. Preste atenção. O que a palavra diz? O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você já viu um leão quando está querendo pegar uma presa? Ele estuda os passos da presa, ele fica de olho na presa, ele fica na tocaia, e quando ele vai partir para cima da manada, ele escolhe uma presa. Preste atenção, ele escolhe sempre as mais fracas. Ele não é bobo? Preste atenção quando um leão ataca uma manada. Existem vídeos por aí, existem programas que filmam na selva mesmo, é algo real, não é montagem não. Preste atenção como que ele faz. O exemplo do leão foi usado por este motivo. Ele parte para cima mesmo sem medo, sem nenhum medo. Porém, ele vai sempre na presa mais fraca, que é mais fácil para ele pegar e muito mais rápido. Então, o diabo, ele está andando em volta das pessoas que têm o Espírito de Deus, esperando uma brecha, uma única brecha para ele entrar. Só uma brecha ele espera, para ele entrar nos corpos. E quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, os espíritos malignos que foram expulsos dos céus, os anjos caídos, que são os demônios de hoje, habitam nas pessoas. E quando o nome de Jesus é usado, ou através de uma oração de intercessão por alguém, ou alguém que fez um jejum de intercessão, ou a própria pessoa usou o nome de Jesus, ele se afasta dos espíritos. Mas se ela não andar na linha para receber o Espírito de Deus, eles vão voltar. E se pegar brecha, vai trazer outros espíritos piores e vai entrar na pessoa. E a pessoa se torna cada vez pior. Quanto mais o tempo passa, mais vai piorando a vida dela. E ela ouve do pregador e da pregadora que é provação de Deus, que o Senhor Deus está provando para ver até onde ela aguenta. Quando na verdade não é Deus que está provando, mas é o diabo que está reinando na vida dela, é Satanás que está reinando. Então não se engane, meu amigo, você achar que você vai numa igreja, que você vai professar o nome de Deus, que você vai ler a Bíblia, vai dar dízimo e oferta.
Dízimo e oferta não tem nada a ver com demônio. A pessoa achar que vai dizimar, vai ofertar, o demônio vai sair, como muitos pregadores dizem, olha, o devorador vai sair da sua vida se você dizimar, se você ofertar. Mentira! Não existe demônio devorador. Devorador era um gafanhoto que devorava as plantações dos israelitas no Antigo Testamento. Estude a palavra e você vai ver, não existe demônio com o nome de devorador. Devorador eram gafanhotos que devoravam as plantações. Não tem essa que você vai dizimar e o demônio vai sair. Demônio só sai quando você obedece a palavra e é sujeito a Cristo. Todos os demônios que foram expulsos, foi usado o nome de Jesus, nenhuma pessoa teve que dizimar e ofertar para demônio sair. Não tem que fazer campanha de dinheiro para demônio sair. Não tem que fazer fogueira santa para demônio sair. Tem que obedecer a palavra de Deus para demônio sair. Tem que ser templo do Espírito Santo para o demônio não habitar em mim e em você. Então cuidado com essa história que você vai devolver o seu dízimo, a sua oferta, e o demônio, o devorador vai sair da sua vida, o destruidor, o migrador, o cortador. Quem fala isso são pessoas que são privadas do conhecimento. Qualquer criança de 10 anos de idade que sabe acessar uma internet consegue fazer um estudo e buscar esse conhecimento. Não é nem necessário se matricular numa escola de teologia, numa faculdade, não. Devorador, migrador, cortador, destruidor são gafanhotos que existiam no Oriente Médio e destruíam as plantações dos israelitas e dos demais camponeses da época. Não são demônios, nunca foi demônio. E tem pregador e pregadora dizendo por aí que se você não dizimar, não ofertar, esses demônios vão entrar na sua vida, não vão sair, que esses demônios só saem quando é feito dízimo e oferta. Mentira do diabo! Mentira de Satanás! Para arrancar dinheiro das pessoas. São pregadores e pregadoras endemoniados, filhos do diabo, filhos de Satanás, que inventam mentira para arrancar dinheiro das pessoas. O diabo está dentro dessas pessoas aí. É o próprio Satanás que está dentro dessas pessoas aí, inventando essas mentiras. Pode ser quem for, pode ser o líder que for, pode ser de qualquer igreja, pode ser da maior a menor. Está contando mentira para o povo? Dizendo que tem que dizimar e ofertar para o demônio, isso aí é do diabo, é falso profeta e ponto final. Nós não temos medo de abrir o jogo, não temos medo de pregar a palavra de Deus, não. Aqui a verdade é dita, doa quem doer, goste ou não goste, nós não temos nada a perder. Nós não temos medo de ninguém, nós abrimos o jogo e colocamos as cartas na mesa. Demônio só sai da minha vida e da sua quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Não tem nada a ver dizimar, ofertar para demônio sair, não. Não tem nada a ver. Se fosse assim, meu amigo, coitado dos miseráveis que não tem nada. Coitado da pessoa que está desempregada e ia morrer endemoniada. Tem muito pregador e pregadora por aí que vai queimar no inferno, porque fica ensinando para as pessoas dizimar, ofertar para demônio sair. E não é dízimo e oferta que arranca demônio, não é dízimo e oferta que amarra demônio. Dízimo é 10ª de tudo que passa pela mão do homem e da mulher. É algo que você devolve para Deus, é um ato de amor. É algo que você chega diante de Deus e diz, olha, o Senhor me entregou 100%, eu te devolvo 10%, que é a primeira parte. É algo entre a pessoa e Deus, algo de amor. A oferta é de livre e espontânea vontade, é um presente que a pessoa dá para Deus. Olha, meu Deus, eu faço essa oferta de livre e espontânea vontade para o Senhor. Por quê? Porque Deus ama aquele que dá e dá com alegria. É algo entre a pessoa e Deus, o dízimo e a oferta, não tem nada a ver que vai arrancar demônio ou amarrar demônio. Então essa é a palavra de Deus. É a mais pura verdade, você pode estudar onde você quiser. Você pode fazer o curso de teologia que você quiser. Não existe um demônio na história que se chama devorador, migrador, cortador, destruidor. Essa é a palavra de Deus. E contra fatos não há argumentos. Então, o que Jesus disse? Olha, o espírito maligno vem. Ele vem para cima de mim, ele vai para cima de você, ele vai para cima de todos. Foi até para cima de Jesus quando Jesus estava no deserto. Jesus estava jejuando no deserto. Jesus estava em oração no deserto. Satanás foi para cima de Jesus, meu amigo. Que dirá de mim e de você? Ele foi tentar Jesus. Ele estava bramando como leão em volta de Jesus, procurando uma brecha. Ele não encontrou brecha.
ele começou a lançar setas. Olha, transforma essas pedras em pães. Transforma aí. Se Jesus tivesse dado a ordem, ele entrava em Jesus. Aí ele chega, se lança daqui do alto desse monte. Olha, está escrito, só faltou falar Salmo 91. O que ele citou está escrito no Salmo 91, que o Senhor Deus ia dar ordem aos anjos para parar Jesus lá embaixo. Ele pede para que Jesus se ajoelhe diante dele, pedindo brecha. Mas a palavra diz, nós devemos adorar somente a Deus. Pedindo brecha, ele lançando seta em Jesus. Se ele fez isso com Jesus, meu amigo, o próprio Deus aqui nessa terra foi tentado pelo diabo, ele buscou entrar. Imagine eu e você. Olha o que aconteceu com Pedro. Satanás entrou dentro de Pedro, apóstolo de Jesus. Olha, Judas foi possuído pelo diabo, apóstolo de Jesus. Que dirá eu e você? Ninguém é imune a ele não, ele vem para cima mesmo. Se der brecha, ele pega e ponto final. Então é por este motivo que nós temos que fechar as brechas, para que ele não nos pegue, para que ele não nos possua. E essa é a grande verdade. O Senhor Jesus disse, olha, quando os espíritos saem, ele anda por lugares áridos. Buscando repouso, não encontrando, ele volta. E se ele encontrar a casa varrida e adornada, isso significa sem a presença do Espírito Santo, ele vai voltar, vai pegar outros 7 espíritos piores do que ele e vai voltar a habitar nessa pessoa. Essa pessoa, o estado dela vai tornar-se pior do que o primeiro. E quando as coisas começam a piorar para a vida do crente, olha o que ele ouve. O Senhor Deus está te provando. Quando na verdade, meu amigo e minha amiga, você que está nessa situação, eu tenho algo para lhe dizer. Não é Deus que está te provando, mas é o diabo que está judiando de você. Enquanto você não tiver uma aliança com Deus, receber o Espírito dele, permanecer na palavra, ser um cristão de verdade, vai ser peteca na mão do diabo, vai ser peteca na mão de Satanás e desses pregadores e pregadoras desprovidos do conhecimento da verdade, da palavra do Senhor Deus. Esta é a palavra do Senhor Deus.